Todos e todas, agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o Ministério Público pela iniciativa extremamente importante. Em nome do companheiro Padre João Carlos da CPT, cumprimentar todos os lutadores do Tapajós. A construção de barragem, ela segue um padrão de violação de direitos humanos. O MAB fez essa denúncia na ONU há uns anos atrás, e veio pesquisadores da ONU, relatores da ONU no Brasil, e pesquisaram pelo menos 8 barragens, e em todas elas detectaram que em todas as barragens tinha violação de direitos humanos, como perca da capacidade dessa população se alimentar, perca de moradia, perca do convívio comunitário, entre outras percas que foram registradas. Desde os anos 70, dos anos 60, desde a ditadura militar, quando se faz barragem no Brasil, se faz violando direitos humanos. Até hoje continua do mesmo jeito. Belo Monte foi feita dentro de um padrão de violação de direitos humanos. O IBAMA pode dizer, o governo pode dizer, melhoramos as práticas, mas as práticas talvez elas estão modernizadas. A prática de violar direitos humanos se modernizou. Do ponto de vista de ação concreta para o povo, não se tem melhoras que a gente possa perceber que Belo Monte teve alguma coisa diferente de Tucuruí. A gente convive em Belo Monte, na luta diária de toda a população, são várias questões colocadas, como o tema pede, a gente vai tratar da relocação urbana, dos conflitos da relocação urbana. Primeiro que é mentira afirmar que a Norte Energia fez reassentamento. Reassentamento é um conceito que ele determina que tem que se ter condições de qualidade de vida para aquelas pessoas que são realocadas. Isso é reassentamento. Norte Energia fez condomínio onde as pessoas estão abandonadas em casas de placas de concreto, que não é a tipologia de construção da região. Eu não sei se vocês sabem, hoje está tendo uma audiência pública para discutir água. Os reassentamentos que a Norte Energia disse que fez, não tem água. Tem mais de 5.000 famílias que estão em áreas distantes da cidade, que não tem sequer água para consumo humano. E a Norte Energia botou culpa na população, porque disse que as famílias são muito grandes e eles dimensionaram a água para a quantidade de família. Os reassentamentos, eles não têm escola. As crianças estão se amontoando dentro de ônibus escolares para vir estudar no centro da cidade, porque eles fizeram campos de concentração fora da cidade, numa tentativa clara, como eles chamam, de limpar a área que eles queriam para colocar o lago. Em Belo Monte, nem sequer o IBAMA sabe disso, por necessidade que a Norte Energia tinha de ganhar tempo de fazer as coisas rápidas, foi considerado o direito da comunidade permanecer juntas. Nem sequer o critério de vizinhança foi permanecido. Ou seja, você da comunidade hoje não mora mais perto do seu vizinho que você morou há 40, 50 anos. Esses são os reassentamentos que a Norte Energia fez, e esse é o progresso que eles dizem que estão fazendo. Reassentamentos que, primeiro, com a população que ela vivia do rio, ela morava no Baixão porque ela tinha uma relação direta com o rio. Geralmente são pescadores, oleiros, que chegavam com sua canoa, colocavam debaixo da casa, no outro dia saía para ir trabalhar. Agora estão em reassentamentos que para um carroceiro trazer ele até o rio custa R$50 o frete. Aumentou o seu custo e aquela população está condenada a um sistema de miséria que foi instituído a partir de agora. As pessoas não conseguem pagar energia elétrica. As pessoas estão com 2 meses dentro de uma casa, vê um talão de R$1.000. As pessoas vão deixar de usar. Vocês pasmem com isso. Os atingidos por Belo Monte vão deixar de usar energia elétrica porque não conseguem pagar. As pessoas não tiveram suas atividades comerciais restituídas. Primeiro, porque a localização muitas vezes não permite, e segundo, porque a empresa não considerou nos seus estudos e não considerou na relocação garantir esses direitos essenciais. E pior do que isso ainda é que teve que ter muita luta para que as pessoas pudessem ter esse nível de assentamento que eu estou falando ainda. A Norte Energia escondeu atingidos,
não é real o número que ela divulga de atingidos, é tanto que o IBAMA sabe disso. Na última reunião que a presidenta do IBAMA foi lá em Altamira, nós fizemos com que o IBAMA reconhecesse 434 famílias que não estavam em nenhum estudo da Norte Energia e está numa área alagada chamada Independente 2. E temos mais 500 famílias numa área chamada Independente 1, que a ANA agora está fazendo estudos e que o lençol freático está subindo e as pessoas vivem permanentemente em suas moradias alagadas. Esse é o processo de reassentamento, né, que é tão falado na região de Altamira, né? Então, a violação de direitos humanos, ela é intrínseca a esse processo de construção. O atingido, ele é considerado um custo, e para um grande empreendimento, custo você se elimina. O atingido não é considerado como pessoa digna de direito, né? E que essa pessoa deve ser, se precisar ser realocado em condições dignas. A lógica da Norte Energia, como foi falado aqui pela Fundação Getúlio Vargas, né? Como contabiliza o bem que o atingido tem? É pelo tal no caderno de preço, que é feito pela ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então o atingido que tem uma casa de madeira, ele vai ser calculado o valor que tem a casa de madeira dele. Quanto custa o modo de vida no Ribeirinho? Quanto custa a sua cultura? Quanto custa seus entes queridos que estão enterrados na comunidade? A ABNT não dá conta de medir isso. E para os grandes empreendimentos, é essa medida que equivale. A Norte Energia gostaria muito que o povo de Altamira tivesse agradecido a ela, porque o que ela diz? Nós tiramos miseráveis de casa de madeira e colocamos em casas de concreto, como se não fossem pessoas que têm direito a ter dignidade de vida. E se estavam em casa de madeira, é culpa da omissão do Estado brasileiro, que não garante a moradia digna para a sua população. E o empreendimento vem com o discurso de desenvolvimento, que essa população estaria submetida a um novo processo agora, a uma nova ordem, né? O progresso iria chegar, e a situação de Altamira hoje é uma situação desastrosa, né? E a gente solicita ao IBAMA, porque não é meramente questão ideológica de ser contra a barragem. Por que tem que cancelar esse processo daqui? Espere pelo menos que vocês tenham a capacidade, metodologia adequada para resolver os problemas de Altamira que está no nosso quintal. Espere pelo menos que vocês consigam ter capacidade, metodologia adequada para resolver os problemas de Tucuruí, que estão há 25, 30 anos naquela situação. Inclusive que tem moradores que estão nas ilhas, que até hoje não têm energia elétrica. Se vocês não têm condições de resolver esses problemas, se o Estado brasileiro não tem condição de resolver isso, o Estado brasileiro não tem condições de propor um projeto de barragem no território de nenhum cidadão brasileiro. Porque ele é violador de direitos humanos e ele tem que minimamente assumir isso. Agora, a gente sabe que o Estado brasileiro não vai assumir, porque ele é instrumento, né, de uma demanda muito maior. E essa demanda, ela é do capital internacional, é de muita gente que está interessada na riqueza dessa região, em especial falando da energia. A única coisa que vai fazer isso vai ser a capacidade de nós lutar, de nós se organizar, e a partir do povo a gente ter uma proposta organizada de resistência, uma proposta organizada, né, de convivência, né, com sustentabilidade no melhor sentido da palavra, tirando o modismo, de condições de qualidade de vida para todos que vivem nessa região. É óbvio que nós precisamos de melhoria, agora não podemos trocar dificuldades por promessas, né, de condicionantes, por isso, aquilo, outro, né, porque isso de fato não vai chegar. Depois de 5, 6 anos vocês vão ver que essa melhoria prometida, ela não chega de fato, porque o projeto desenhado não é para melhorar a vida do povo. Não vamos se enganar com isso. No dia que a barragem vier para melhorar a vida do povo, eu serei o primeiro a dizer que eu aceito uma barragem. Infelizmente, ela não vem para melhorar a vida do povo. Se viesse, o povo do Pará não pagaria uma das mais altas tarifas do mundo, sendo um estado exportador de energia no Brasil. Se viesse, né, o estado do Pará exportando energia, não teria, como tinha há 3 anos atrás, mais de 100 mil residências que não tinham energia elétrica, e ainda hoje não tem energia elétrica de qualidade. Energia elétrica é um bem que todos nós queremos e temos direito. Há outras formas de fazer, há outras formas que não permitem essa violação de direitos humanos. Então essa mensagem que a gente deixa, né, para os companheiros e companheiras aqui da região, e que a única forma de evitar violações de direitos humanos é nós saber utilizar os instrumentos que nos permite, né, dar essa força. O Ministério Público Federal é um deles. Agora também
é muito pesado, né, doutor Camões, passar toda a responsabilidade para o Ministério. O Ministério atende uma demanda da população organizada. A primeira parte temos que fazer nós, para depois nós poder cobrar, né, de quem é de direito. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Yuri, parabéns. Pessoal, antes de dar início a essa segunda etapa, eu preciso registrar um erro crasso meu aqui, que eu jamais poderia deixar de repará-lo, que eu esqueci de passar a palavra para o Rodrigo Oliveira, que vai falar agora. Como eu falei na minha contribuição, em 2012, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública que objetivava, dentre os seus pedidos, a suspensão do empreendimento enquanto não houvesse a realização da consulta livre, prévia e informada das populações indígenas e todas as comunidades tradicionais eventualmente impactadas pelo empreendimento. Portanto, nesta ação civil pública nós obtivemos diversas decisões judiciais que determinam a suspensão desse licenciamento enquanto não realizada a consulta. No entanto, o Rodrigo, na sua contribuição, vai demonstrar que, ainda assim, essas decisões judiciais estão sendo severamente descompromissadas. Tá desculpado, professor. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Rodrigo Oliveira, além de assessor jurídico do Ministério Público Federal em Santarém, eu sou mestrando em Direito na UFPA, na Universidade Federal do Pará, e eu pesquiso na universidade, essencialmente, a questão dos conflitos ambientais, socioambientais, produzidos por construções de hidrelétricas, projetos de mineração, dentre outros. Antes de iniciar minha fala, eu só queria registrar mais uns agradecimentos, que agradecimento nunca é demais. Primeiro ao Camões, que sempre me estimula a falar, né? Nesse caso eu tinha insistido para estar na organização e ele insistiu que eu falasse me encorajando, sempre me motivando. Queria agradecer a Mary, que nos ajudou com a água e com os minghaus aqui para nossa mesa. Ao Pedro, terceirizado aqui do IFPA, que também carregou muito piano com a gente hoje. Assim, por último, eu queria só publicizar uma piada, uma observação que o Yuri Paulino fez, que o Antônio Datti, o tradutor munduruku, ele não deve estar comendo peixe ou ele é resistente ao mercúrio, porque ele traduziu uma fala de quase 10 minutos e, sem anotar nada, ele reproduziu ela quase integralmente, a tradução. Então ele não está realmente tendo um problema com o mercúrio. O que acontece, gente? Uma das grandes constantes nesse discurso de toda a mesa é a ausência de participação dos grupos afetados. Não só, eu não me refiro só aos indígenas, eu me refiro à população urbana, indígena ou não indígena, a comunidades ribeirinhas, aos cidadãos de modo geral, inclusive as institucionalidades locais, as prefeituras, secretarias, etc., instituições locais que acabam que ficam impotentes diante de algo que é tido como maior, de algo que é tido como inexorável. Então isso é muito complicado. Primeiro, a gente tem uma realidade, uma ideia de desenvolvimento que, na maneira como ela é apresentada para a gente, parece que está todo mundo de acordo com que seja desenvolvimento. Isso não é verdade. Como se a implantação de hidrelétricas fosse algo que toda a sociedade tapajônica estivesse de acordo, que fosse inevitável, e esconde que por trás desses empreendimentos existem grupos que são majoritariamente prejudicados e existem grupos que são beneficiados. Então é aquilo que nas ciências sociais a gente chama de conflitos ecológicos distributivos. Quer dizer, os prejuízos do empreendimento, eles são concentrados em populações diversas, aqueles que usufruem os benefícios. Vou dar um exemplo, o que o Yuri Paulino falou em relação às remoções compulsórias, lá em Altamira. A população urbana que foi removida, ela paga a mesma tarifa de energia e continua todos os custos de vida aumentaram, ela paga a mesmíssima tarifa de energia. De igual modo, os indígenas Arara e Juruna, lá da Volta Grande do Xingu, eles estão pagando contas mensais de R$500 de energia elétrica, não tem a menor condição de sustentar, a CELPA está indo cortar, todo mês vai o técnico da CELPA tentar cortar e eles estão impedindo de cortar porque é um cúmulo absurdo. Eles tiveram um trecho do Rio Seco e eles ainda assim teriam que pagar um valor exorbitante pela energia, pelos poucos eletrodomésticos que eles possuem. Bom, então o que acontece? Harrison,
Não só os povos indígenas e as comunidades tradicionais, mas toda a população local, ela tem a sua participação prejudicada. Na verdade, a gente nunca teve uma política efetiva de participação local. A gente nota, por exemplo, o Yuri falou de Tucuruí. Quanto tempo passou entre Tucuruí e Belo Monte? De lá para cá a gente tem a Constituição Federal, várias leis, etc., que criaram licenciamento ambiental. Hoje é produzido um volume de informação muito maior, só que o que a gente percebe é que na prática esse volume de informação não consegue influenciar o processo decisório de maneira nenhuma. A professora Eliana falou muito bem que os cientistas locais foram desconsiderados. E na realidade isso não é um processo incomum, é um processo, na verdade, que é a tônica da construção desses empreendimentos. A gente tem no Belo Monte o painel de especialistas, foram mais de 100 cientistas que produziram informações sobre a questão de Belo Monte. Muitos dos impactos que foram falados pela Kena, e pela Letícia e pelo Yuri foram previstos nesses estudos e não há uma incidência no processo de decisão. Bom, eu vou, sem mais delongas, esse aqui é o roteiro que eu pretendo seguir em 5 minutinhos. Vou falar especificamente sobre o direito à consulta dos povos indígenas e comunidades tradicionais e de como esse direito está sendo violado há mais de 5 anos no caso da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Bom, o direito à consulta, gente, eu vou explicar sinteticamente porque eu sei que muitos, os Munduruku e os ribeirinhos, os nossos colegas de Monteiro Mangabal, Pimental e São Luís, já estão muito bem informados sobre o assunto, mas o direito à consulta, Harrison, por favor. O direito à consulta ele é previsto num tratado internacional que o Brasil assinou e, portanto, vale como uma lei local. Aliás, a Convenção 69 ela está acima das leis brasileiras, só abaixo da Constituição. E ela fala que quando um projeto afetar povos indígenas ou tribais, essa categoria que ele usa, esse projeto tem que ser consultado. Então, o que acontece? Povos tribais, na realidade do Brasil, são comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, que aí inclui beiradeiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, quebradeiras de castanha. São povos que têm uma relação diferenciada com o território onde vivem e com a natureza de que eles se apropriam. Então o que acontece? Chega um empreendimento, provoca uma profunda reestruturação desses modos de vida, prejudica, contribui para a degradação desses recursos ambientais, e a ideia de que se esses grupos, como eu falei no início, esses grupos que são os principais afetados por esses projetos e não são beneficiados, que eles possam ter voz oficialmente, institucionalmente, e que eles possam decidir sobre esses projetos. Basicamente é isso. O que acontece? Tem algumas regras. A gente sabe que participação, se a gente for olhar diversos livros, seja de direito ambiental, seja manual, por exemplo, o manual da Samarco, da Vale do Rio Doce, das empresas de mineração, todas elas falam em participação. Só que não é uma participação que é capaz de garantir de fato àqueles que serão afetados o poder de decisão. Então, a consulta ela tem uns requisitos adicionais que buscam justamente garantir o poder de decisão aos grupos que serão os principais prejudicados. Eu comparei, gente, na audiência pública que fizemos em Santarém, a uma questão, por exemplo, da divisão do Pará. Aqui no Tapajós a gente fica muito angustiado que as principais decisões políticas sejam tomadas por centros distantes daqui, em Belém, no caso. Então é uma reivindicação antiga do povo tapajônico, a separação do Estado. No caso da consulta, gente, as decisões são tomadas de forma centralizada, seja pela prefeitura, seja pelo governo do Estado ou pelo governo federal, e os grupos não estão sendo consultados, aqueles grupos que serão principais afetados. Por exemplo, a comunidade de Pimental, são mais de 1000 pessoas que serão integralmente removidas, é uma comunidade tradicional, que depende daquele espaço, que depende daquele território, que será integralmente removida e que não foi consultado. A consulta tem que ser prévia, livre e informada. São os 3 requisitos. Prévia no sentido de que tem que ser antes da atualização, tem que ser desde os primeiros momentos. Livre no sentido de que não pode haver pressão, não pode existir compra de pessoas, lideranças, que são práticas, infelizmente, recorrentes. E informada no sentido de que essa informação tem que ser de qualidade, tem que ser acessível. No caso dos Munduruku, que são bilíngues, tem que garantir a tradução, porque nem todos os Munduruku falam a língua portuguesa. E esses são alguns requisitos. E como eu falei, é um direito dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e dos povos e comunidades tradicionais.
No caso aqui do Tapajós, a reivindicação da consulta teve início com o povo Munduruku e que é uma reivindicação antiga. Na verdade, 2 hidrelétricas estão em fase final, a de Telespires está em operação e a de São Manuel está em construção. E num dos rios formadores do Tapajós, que é o rio Telespires, nenhuma das duas garantiu o direito à consulta, embora o Brasil já estivesse obrigado a fazer. Então, no levantamento que eu tenho na minha pesquisa, ao menos desde 2011, os Munduruku estão pressionando o governo para tentar conseguir a consulta. Teve a resolução do CNPE, que a gente entende que é uma primeira autorização ao empreendimento. Então, essa consulta, no nosso entendimento, já não é mais prévia. Pode passar isso. Em 2012, a Tatiana me corrigiu ali o slide. Em 2012, a FUNAI apresenta o termo de referência e fica claro que a hidrelétrica São Luís Tapajós afetará o povo indígena Munduruku e a partir disso surge a obrigação de consultar o povo Munduruku. Só que o que acontece? O estudo de impacto ambiental avança sem qualquer diálogo, a Eletrobras tenta garantir a incursão dos pesquisadores, dos técnicos no território Munduruku sem qualquer autorização dos Munduruku, sem qualquer consulta. Inclusive teve início a Operação Tapajós em março de 2013, que foram um efetivo de quase 250 homens armados para garantir a pesquisa, o levantamento de dados no entorno do território Munduruku. 19 de novembro de 2012, primeira decisão judicial obrigando o governo federal a realizar a consulta ao povo indígena Munduruku. Aliás, não só ao povo indígena Munduruku, aos povos indígenas e comunidades tradicionais afetadas, o que abrange as comunidades ribeirinhas. Por que eu enfatizei aqui a data, gente? 19 de novembro de 2012. Porque o governo, existe uma mensagem que o governo vem buscando emplacar de que a consulta que os Munduruku estão reivindicando no protocolo é uma consulta que não vai ser possível atender, uma forma de discussão que não vai ser possível atender. Só que acontece, essa é a data da primeira decisão judicial e os Munduruku reivindicam desde 2011. Se passaram mais de 4 anos, se tivesse sido iniciado um processo de consulta, teria tempo suficiente para fazer nos moldes adequados que o povo Munduruku está reivindicando. Bom, essas decisões estão confirmadas. O Superior Tribunal de Justiça, em 2013, ele confirma, ele impede a concessão de licença prévia enquanto não consultados os povos indígenas e tribais. Pode passar. Assim não. E apenas em 15 de março de 2013, o governo tem a primeira iniciativa de dar um pontapé no processo de diálogo com os Munduruku. Só que o que eu enfatizei aqui? Primeiro, a reunião foi na Câmara de Vereadores de Itaituba. O que acontece? A consulta, isso vai de encontro ao que a consulta proclama, que é justamente ser um processo não burocrático que vai garantir a participação daqueles povos que decidem de uma maneira diferente. Nós, muitas vezes, costumamos delegar nossas decisões através do voto, ou mesmo a gente imagina que essas decisões se esgotem através do voto, mas vários povos tomam decisões de maneira coletiva, discutem internamente. E o que acontece? Foi feita uma reunião na Câmara de Vereadores de Itaituba, o convite foi feito através de ofício do povo Munduruku, com 4 dias de antecedência. Aí foram poucos indígenas que estiveram presentes, foi questionada essa prática do governo. 25 de abril, foi no município de Itaituba, de Jacaracanga, foi feita a reunião, com os ofícios sendo enviados com 3 dias de antecedência. Para quem conhece minimamente as distâncias amazônicas, sabe que isso é irreal, ainda mais considerando que os Munduruku têm mais de 120 aldeias. E naquele momento foi proposto uma metodologia, um diálogo em 3 meses, ou seja, consultar. Naquele tempo, o governo, aliás, até hoje o governo ainda nega a aplicação da consulta às comunidades ribeirinhas. Mas a ideia era terminar de consultar 13 mil Munduruku, 128 aldeias, em apenas 3 meses. Um povo bilíngue, enfim, com toda uma série de atropelos que isso significaria. Um ano depois, isso eu também gostaria assim, que ficasse registrado, o governo passou 1 ano sem tentar fazer qualquer tentativa de garantir o direito à consulta.
Depois de um ano, no dia 4 de abril de 2014, o governo faz uma reunião na aldeia Praia do Mangue, em Itaituba. Isso, os ofícios foram enviados no dia 19 de março, e também é uma grande limitação, porque a população do Urubu, boa parte está concentrada no Alto Tapajós e teria que se deslocar. 2 e 3 de setembro, na aldeia Praia do Mangue, e esse encontro, gente, até as vésperas do encontro, isso eu lembro porque foi uma das dificuldades enfrentadas por